hoje eu quero compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, o tema que diz o seguinte: as palavras que são espírito e vida eterna. Quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra vinda de Deus, ela traz vida, ela traz força, ela levanta. Mas quando a palavra que você ouve, ela traz dúvida, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que essa palavra não está vindo de Deus. Porque a palavra de Deus não pode trazer dúvida, não pode trazer medo. A palavra de Deus tem que trazer força, tem que trazer vida. Porque tudo que vem de Deus levanta. Tudo que vem de Deus fortalece. E muitas das vezes, muitas pessoas estão em lugares onde a palavra que ouvem traz pânico, traz medo. Olha, eu tive uma revelação que você vai morrer, eu tive uma visão que vai acontecer isso, aquilo, outro. Olha, Deus me mostrou que você não deve ficar com essa esposa, ficar com esse homem, com essa mulher. Quer dizer, palavras que desanimam, que trazem morte, que trazem desânimo. Mas a palavra de Deus traz vida, como está aqui, as palavras que são espírito e vida eterna. Aí, no livro de João, capítulo 6, versículo 63, fala: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando a palavra de Deus entra, então aí estamos recebendo, preste atenção, estamos recebendo o reino de Deus. E o reino de Deus, traduzido pelo Espírito Santo, ele vivifica, ele levanta, ele fortalece. Já a carne, não. O que vem da carne derruba. O que vem da carne entristece, o que vem da carne magoa. Mas o que vem da palavra vivifica. E ainda mais a palavra de Deus, meu amigo. A palavra do nosso Senhor Jesus. Aí, lá em Salmos 119, fala: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Por isso, você, amigo, amiga, deve investir na palavra de Deus, não na palavra dos homens, não na palavra da igreja, mas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Não apenas espírito e vida, mas também é luz para os teus caminhos. Há muitas pessoas que não têm direção para nada, porque, infelizmente, não são pessoas que estejam na palavra, né? São pessoas que ignoram a palavra. Então, quando você ignora a palavra de Deus, você não tem luz. É como se você estivesse andando em trevas, em escuridão, e você não sabe para onde vai. Todo mundo que se conduz sem a palavra cai. Cai, tropeça, bate com o rosto na parede, porque, infelizmente, está andando nas trevas. Está andando sem a luz divina, não a lâmpada. Imagina você em um quarto escuro. Você consegue se mover em um quarto escuro, onde não tem a luz? Eu não creio. Eu não creio. Você precisa de luz para se mover. Em uma casa escura, você precisa de luz para se mover. E essa luz é a palavra de Deus. Essa luz é as orientações divinas, é a voz de Deus. Quando você é guiado pela voz de Deus, a sua vida anda e anda para frente. Anda e anda para frente. Aí, aqui diz o seguinte: assim são definidas as palavras do Senhor Jesus, pois elas têm origem na sua união com o Pai. Mas suas palavras só produzem vida em nós
quando são compreendidas e absorvidas no Espírito, ou seja, quando nós aceitamos a palavra, obedecemos essa palavra. Não basta ouvir a palavra, você tem que ouvir e aceitar essa palavra, né? A palavra de Deus faz parte do reino de Deus, então você tem que estar sujeito às regras do reino de Deus, à disciplina do reino de Deus. Quando você está sujeito à disciplina do reino de Deus, então essa palavra passa a ter efeitos, passa a trazer resultados na sua vida. As promessas contidas na palavra de Deus se produzem na sua vida também. Por isso é que está aqui. Assim são definidas as palavras do Senhor Jesus, pois elas têm origem na sua união com o Pai. Mas suas palavras só produzem vida em nós quando são compreendidas e absorvidas no Espírito. Quando elas são compreendidas e absorvidas no Espírito. Isto é, quando o Espírito de Deus se revela ao espírito do homem e na sua carne. Aquele que se mantém conectado com ele recebe entendimento, força e virtude espiritual para se manter na fé. Então, eu me conecto com a palavra, me mantenho nessa palavra, então eu passo a ter o entendimento e força e virtudes espirituais para me manter na fé. Não é difícil você ir para a igreja. Não é difícil você entrar em um grupo social, você ter um cargo em uma igreja. Na verdade, difícil mesmo é se manter na fé. Para você se manter na fé, você tem que estar conectado com a palavra, com a voz divina. Você tem que ter contato com a voz de Deus. Quando Deus fala, quando Deus orienta, você tem que ter a capacidade de ouvi-lo. Não apenas ouvi-lo, mas obedecê-lo. Colocar essa palavra em prática. E muitos caem na fé, não permanecem na fé, porque não têm conexão com a palavra de Deus, né? Ainda mais hoje, no mundo em que nós vivemos, onde as pessoas estão envolvidas com tantas coisas, estão envolvidas com as redes sociais, estão envolvidas com o mundo. Então, o que é que acontece? As palavras do mundo, as palavras do reino desse mundo, têm prevalecido diante do reino de Deus. E essa inclinação para as coisas do mundo é que faz com que as pessoas não permaneçam na fé. As pessoas ficam 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, e depois, coitados, abandonam a fé porque, infelizmente, elas não têm conexão com a palavra, com aquilo que traz vida, com aquilo que traz saúde espiritual. Você entendeu, meu amigo, minha amiga? Por isso, eu queria convidá-lo a buscar o reino de Deus. Como é que eu busco o reino de Deus? Quando você decide fazer parte do reino de Deus, você se nega a si mesmo, você nega o mundo, você nega as vontades da sua carne para fazer a vontade de Deus. Você larga esse mundo, eu diria, esse mundo podre, esse mundo onde tem muitas coisas erradas e que de alguma forma só atormentam você por dentro. O reino de Deus traz paz, mas o reino desse mundo traz tristeza, traz dor, traz sofrimento. Eu quero que você receba, meu amigo, minha amiga, o reino de Deus. Se você receber o reino de Deus, a sua vida se transforma, a sua vida muda, não apenas no exterior. Aliás, não me refiro naquilo que é material. Eu me refiro à sua alma.
Porque a melhor mudança que pode acontecer na vida de um ser humano, ou a maior transformação, é a paz da sua alma. E essa paz na alma só acontece quando você recebe Deus. Quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o reino de Deus sendo estabelecido na sua vida. E isso tem que acontecer, meu amigo e minha amiga. Você precisa conhecer quem é Deus através do Espírito Santo. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.